Com a palavra o senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhoras e senhores, em especial o nosso convidado, senhor Milton. Senhor Milton, eu vou partir diretamente aqui para o tema, para a gente não perder tempo, só são 10 minutos, ao contrário do relator que teve 2 horas, tá vendo? Mas bem aproveitadas, bem aproveitadas. Eu ouvi atentamente tanto o depoimento que Vossa Excelência fez, a declaração inicial, como o depoimento que Vossa Excelência prestou. E, a exemplo dos outros, eu quero inicialmente dizer que Vossa Excelência está tendo uma postura diferente. E essa postura merece, da nossa parte, o estímulo e o agradecimento. Uma situação que eu quero começar a falar inicialmente é que é claro para nós que há uma organização criminosa muito sofisticada. A gente está falando de call center, consultorias, aluguéis de veículos, serviços de telemedicina, de odontologia, funerárias, agência de viagem. É um negócio assim que deve ter dado muito trabalho para ser engendrado. E me desculpe, senhor Milton, assim, com toda franqueza e com todo respeito. Pelo que eu vi, pelo senhor falar aqui, não é possível que o senhor não soubesse do que estava acontecendo. Bom, isso é uma dedução que eu faço. E veja, senhor Milton, por quê? Essas entidades associativas ligadas ao grupo do Maurício e do Antônio Carlos, vulgo Careca, né, que eu tenho até dificuldade de falar, eu acho que ele merece todo o nosso respeito, né? Chama de mala. Antônio Carlos Camilo Antunes. Veja, a UNSBRA teve o seu ACT celebrado dia 25 de nove de 23. Quem foi o presidente nessa época? Acho que era o presidente Lula, né? Alguém falando aqui uma coisa diferente. Ele teve quase 150 milhões de reais em descontos associativos, né? Depois veio o Abrasprev, 21 de 12 de 2023. Presidente Lula, 39 milhões de reais. A Abapem, todas ligadas ao esquema aí dos 2 cidadãos que eu celebrei, que eu falei antes. 8 de novembro de 2023, 75 milhões. Aí vem a CBPA. Esse foi celebrado em 15 de julho de 2022, do governo anterior. Só que a curva é ascendente. A partir de fevereiro de 24, você sai de um patamar mínimo, vai para 14 milhões por mês e acumula 221 milhões de reais até 25. Da mesma forma, a CEBAP, que foi celebrado no dia 26 de 12 de 22, só começou a recepcionar recursos em 23 no governo do Lula, mais 202 milhões. E por fim, a AMBEC, Associação dos Aposentados Mutualistas, celebrou em setembro de 21 o primeiro desconto associativo em dezembro daquele mesmo ano e a partir tinha no ano de 22 uma média de 1 milhão e 600, só para 21 milhões no governo do Lula, mês, eu estou falando, e arrecadou 494 milhões. Bom, são números, eu somei aqui essas associações, dá 1 bilhão e 81 milhões de reais, é um número bastante expressivo. Claro que as empresas que foram administradas um senhor como diretor financeiro e que tinham como proprietário o senhor Antônio Camilo, receberam uma fração desse valor. O senhor falou em torno de 140 milhões de reais nesse período. Primeira pergunta que eu lhe faço: quando o senhor chegou a essa entidade, houve uma estabilidade de fluxo financeiro mensal ou essa questão foi ascendente? Ela manteve razoavelmente uma média regular. Então, do princípio ao fim, em torno de 10, 12 milhões de reais por mês. Isso. Muito bem. O senhor tem ideia de quem é a senhora Thaisa Hoffmann Jonasson? Não. Esposa do senhor Vigílio Antônio, procurador do INSS. O senhor Antônio, um dos quais o senhor é sócio com a empresa Curitiba Consultoria e Serviços Médicos. Um valor aqui de 7 milhões e 407. O senhor não conhece a senhora Thaisa. O senhor disse que os serviços prestados pela empresa do senhor Antônio Carlos eram serviços técnicos especializados. Eu já até elenquei anteriormente. O senhor nunca teve contato com esses prestadores de serviço? O senhor nunca suspeitou que tais serviços eram inexistentes? Não. Eu estou lhe perguntando porque no seu depoimento me chamou a atenção pela sua experiência profissional e
admirável até, porque as pessoas, claro que tem que ter orgulho do que fizeram, e o senhor demonstra que tinha muita proficiência, estava num grande grupo empresarial, né? O senhor emitia notas fiscais e pagava notas fiscais. Qual era o controle que o senhor tinha para atestar essa nota fiscal que era paga? A nota fiscal era atestada e aprovada primeiramente pelo senhor Antônio Carlos. Então o senhor, na verdade, só fazia o pagamento? Se não tivesse autorização então, o ateste dele, anterior era do Antônio Carlos. Se não tivesse autorização dele, não era pago. O senhor chegou a ver, em algum momento, algum produto fruto dessa nota fiscal? Tipo, por exemplo, se o senhor disse que era uma consultoria, você viu o produto da consultoria? Eu não. Não era da minha área e eu nunca tive acesso. Nunca teve acesso ao produto da consultoria que era formulado. O senhor nunca suspeitou que essas empresas eram empresas de fachada? Eu pergunto porque eram empresas diversas, mas parece que se integravam entre elas, né? Se pagavam e recebiam mutuamente, né? Bom, como elas agiam mutuamente, eu não sei, que eu não tinha acesso também. Não era empresa de gestão minha, né? O que eu conferia era a legalidade das notas fiscais. Se aquilo que está ali no próprio Estado, como é tudo eletrônico, todas elas eram confirmadas antes de efetuar o pagamento. Nos materiais produzidos pela Polícia Federal, há informações que as empresas ACCA, ACDS, Brasília Consultoria, as empresas que foram elencadas, enviaram quase 50 milhões de reais, essas empresas todas foram elencadas anteriormente, para uma outra empresa chamada ARPA. O senhor sabe que tipo de transação são essas com essa empresa? A ARPA? Essa ARPA, os pagamentos que foram feitos para elas no período que eu efetivei era participação em debêntures. O senhor sabe de quem era o proprietário dessa empresa? O proprietário eu não sei. O nome da pessoa que eu tratava, se não me engano, era Rodrigo. Rodrigo seria o responsável por essa ARPA. ARPA, isso. E o senhor sabe que tipo de serviço essa ARPA prestava a todas as empresas do grupo, que o senhor era diretor financeiro, para receber uma quantia tão relevante de 50 milhões? E veja, só para o senhor colocar dentro da dimensão da resposta que o senhor vai nos dar. O senhor falou que foi em torno de 130 a 140 milhões de reais de movimentação no período que o senhor esteve lá. Essa empresa sozinha recebeu 50 milhões. Que tipo de serviço essa empresa prestava? Era aquisição de direitos de debêntures. Você estava comprando debêntures? Exato. De que empreendimento? As escrituras não chegaram para mim, né? Então, enquanto eu estive lá, eu não recebi as escrituras. Então, essa empresa, teoricamente, vendeu debêntures de algum empreendimento imobiliário e o senhor foi pagando 50 milhões de reais e nunca teve acesso ao produto que vocês compraram, que as empresas compraram. Exato. Me parece que os mecanismos estavam bem frouxos lá nessas empresas de consultoria que o senhor era diretor financeiro. Quando o senhor sai da empresa, quando houve esse desfecho, nesse período que precedeu o final do mês de abril, me parece que houve uma série de informações e de reportagens do Metrópole desde 23. Quer dizer, quando o senhor entrou na empresa do Careca, já estava com uma série de reportagens. O senhor nunca se preocupou saber o que estava acontecendo, não, com essa escalada de denúncias e de reportagens? Em 23 eu não vi nenhuma, sinceramente. Eu vi a partir Começa em 23. Pois é, então eu não acompanhei, não vi. Eu vi em 24 e foi quando eu consultei. Mas foi em vários momentos em 24. E no primeiro momento que eu vi, eu questionei... diversas reportagens. Ok. A nossa preocupação aqui é entender o que aconteceu, né? Me parece claramente que houve aí uma estrutura muito sofisticada que se conectava entre si, né, e que, de alguma forma, justificava os recursos que eram capturados dessas associações através de terceiras pessoas que deveriam justificar esse recurso. Em algum momento, a contabilidade era apresentada ao senhor? O senhor tinha acesso à contabilidade? Porque o senhor era o controlador financeiro. O senhor tinha contabilidade de fechamento do mês?
A contabilidade era terceirizada, né? Mas o senhor tinha acesso a ela? O senhor via o fechamento, a consolidação? Eu tive acesso ao balanço de 2024. Ok. E tendo acesso a esse balanço, o senhor verificou se havia saques ou transferências em espécie para terceiras pessoas? Saques não houveram. O senhor não verificou no balanço nenhum saque? Lá não constaria isso e na minha gestão não houve um saque sequer. Tá bom, eu vou agradecer a gentileza de Vossa Excelência e respeitar o tempo dos demais aqui.